noite, meu Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos capacitado, Senhor. Tem nos dado, Pai, sabedoria e discernimento, meu Pai. Obrigado, Pai. E abençoa cada um que esteve aqui nessa noite, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz em passar a palavra. Receba um anjo da igreja nessa noite, amém? Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor nesse momento? Meus irmãos, quantos estão alegres com o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Eu deitei, dormi, acordei, estou aqui de pé porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nosso Senhor Deus, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Dia bastante especial, né? Dia das mães, louvado seja Deus, né? Um dia que devemos comemorar, devemos cada dia mais agradecer a Deus, né? Porque se você está aí, eu estou aqui, é porque nós temos mãe. Amém, igreja? Amém. Louvado seja, parabéns a todas as mães nesse dia de hoje. Louvado seja Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor se faz presente nesse lugar, igreja. Então adore a Ele em espírito e em verdade. Glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. No livro do Êxodo, capítulo de número 2, está escrito dessa forma: foi-se um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca e de junco a revestiu de betume e pedras, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se longe para saber o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. E vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la, e abrindo-a viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: este é os filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: queres que eu te vá chamar uma ama entre as hebreias, para que crie este menino para ti? E respondeu-lhe a filha do faraó: vai. Então se foi, pois a moça, e chamou a mãe do menino, e disse-lhe a filha do faraó: leva este menino, cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela trouxe a filha do faraó, a qual adotou-lhe e chamou de Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Você senta dando glória ao nome do Senhor.
contando a história de uma mãe exemplar da Bíblia, que foi a mãe de Moisés. Há um ditado que diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E é verdade. Moisés é conhecido em todo o mundo, embora sua mãe não seja lembrada nem pelo nome certamente, mas ela foi muito importante para a vida de Moisés e para o propósito de Deus. Louvado seja Deus. Importante para a sua formação, a ponto de chegar a ser esse grande homem que tirou o povo cativo do Egito para levar no deserto. A filha do faraó, princesa do Egito, certamente ela também tem um papel fundamental na vida de Moisés. É outra mulher, é outra mãe. Ela teve uma grande influência, teve um grande parecer na vida de Moisés. Louvado seja Deus. Com isso, o que nós aprendemos, igreja? Aprendemos que existe mãe de todo tipo. Mesmo sendo ou não biológica, se cuida do coração, se cuida da alma, se cuida lá de dentro. Ela é mãe. Talvez não tenha o seu DNA, não tenha o teu sangue, mas se cuidou de você, ela é mãe. E para muitos que talvez não saibam, a Bíblia nos diz que ainda que sua mãe esqueça de você, o Senhor jamais esquecerá. Então, se tem algo que é grandioso na minha e na tua vida, para eu e você estarmos aqui, é porque você e eu tivemos mãe. Talvez você não teve uma mãe, você foi órfão, passou dificuldade, luta, assolações. Aí eu coloco para você um pai que é mais que uma mãe. Quem é esse pai? O nosso Senhor e Salvador. Lembra-te dos livramentos que o Senhor te dava, naqueles momentos que até mesmo o inimigo já tinha falado: irei eu ceifar a vida dele. E de repente o Senhor se remete a entrar e a dizer: na vida desse você não coloca a mão. Aleluia! Porque esse eu chamei desde o ventre. Talvez seja bastado para o homem, mas para Deus tem grande valor. Louvado seja Deus. Deus, em sua soberania e bondade, tinha um plano para a vida de Moisés. Qual era o plano que Deus tinha para a vida de Moisés? Tirar o povo dele que estava cativo há mais de 400 anos na terra do Egito. Uma terra que era assolada por Faraó. Aquele povo hebreu vivia, um povo cativo, sendo humilhado, sendo dilacerado, não tendo condições nenhuma de falar e de dizer algo. Porque
igreja, devemos entender o processo que Deus tem na minha e na tua vida. Talvez você tenha passado dificuldades, situações complicadas no meio dos seus. Talvez você tenha criado filhos, filhas. Talvez você tenha uma mãe, um pai que talvez até mesmo te abandonou, não te deu suporte. Mas tenha em mente uma coisa: existe Deus, infinita sabedoria e raio, glória e poder, que está guardando e velando pela sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Onde estava a criança poderia ser educada e protegida desde o início da vida. Aí você entende o propósito de Deus. Uma mulher chamada Joquebede, que ali criava, dava à luz a um filho, que ela não sabia, mas era propósito de Deus. E ela sabe que ele nasce no momento a qual o faraó pediu, que era para eliminar todos os primogênitos daquela época. Por quê? Porque o povo hebreu estava proliferando, ou seja, estava criando demais. E o faraó, ele tinha muito medo, porque aquele povo era escravo. Ele tinha muito medo que aquele povo aumentasse tanto que se rebelasse contra ele. E a nossa Bíblia vai dizer que Joquebede, sabendo da astúcia que o faraó já tinha sobre a terra dos hebreus, sobre todo o primogênito da terra, ela pega, faz uma arca. Louvado seja Deus. Aleluia! E ali ela coloca Moisés ainda bebê, ainda criança. E a Bíblia diz que ela pega betume, ou seja, aquele barro que cola, e passa ali, e passa piche, e aí coloca no rio Nilo, e pede para a irmã de Moisés, chamada Miriam, vá e observa. Agora, o interessante, igreja, é que o rio Nilo, se você já estudou, já procurou saber, informar, você vai entender que o rio Nilo é onde existem os maiores crocodilos dessa terra. Então era um lugar que, na visão espiritual, na visão ser humano, não tinha até mesmo condição dessa criança chegar até onde chegou. Mas entenda uma coisa, você já aprende aqui, o Senhor já te dá uma revelação nessa noite. Se o caminho está difícil, está árduo, ainda que esteja complicado e o gigante se levanta na tua vida, tenha em mente uma coisa: se você entregou a sua vida ao Senhor, confia nele, porque não acontece nada se não for a permissão do Senhor. Aleluia! Se ele fez uma promessa para mim e na tua vida, tenha certeza que você não desce enquanto a promessa do Senhor não se realizar. Aleluia! Louvado seja Deus. E aquela criança, ela chega próximo ali onde estava a filha do faraó. E a tua serva, a Bíblia vai dizer que ela vai lá e ela pede para a serva pegar, e a serva pega aquela criança, e a criança está chorando. Mas ela não poderia deixar aquela criança, até mesmo naquela situação, naquele momento. E o que ela faz? Ela pede, aí entra o propósito de Deus. Miriam chega diante dela e diz: a senhora quer que eu pegue essa criança e leve para alguém por uma conta? Ela fala:
Faraó já não é qualquer criança mais. Você não entendeu. Talvez você está passando por dificuldade na sua vida. Talvez você tenha passado por situações assombrosas. Até mesmo ninguém tem dado o valor que você merece. Mas tenha em mente uma coisa: quem te chamou foi Deus. Aleluia! Deus te chamou. Até o inimigo tem que obedecer quando Deus manda. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que aquela criança volta para Joquebede. E ela cria, amamenta. E quando chega, já numa idade de menino, Moisés retorna para o Egito, para a casa de Faraó. Aí você não vai entender. Mas como assim, pastor? Porque se ele fosse criado diante dos hebreus, ele não teria nenhuma chance. Mas olha a sabedoria desse Deus que eu e você servimos. Olha só como é que Deus faz. Quando Deus manda, até o inimigo obedece. Aleluia! Ele bota essa criança que vai libertar o povo que estava cativo há 400 anos dentro da própria casa de Faraó. Aleluia! E ali Moisés ele cresce. E Moisés cresce com autoridade. Autoridade de Faraó. Porque para todos ele era um egípcio. Mas ele tinha roupa de egípcio, cabelo de egípcio, cheio de egípcio. Aprendeu as finezas dos egípcios, mas tinha sangue hebreu. Louvado seja Deus. Aleluia! O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você tenha se sujado. Talvez você tenha se prostituído. Talvez você tenha sido drogado. Talvez você tenha feito malícias que não se remetem no caminho do Senhor. Mas você tem o sangue da casa de Israel. Você tem o chamado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele lá que morreu na cruz do Calvário. E Moisés ele começa a crescer e começa a ter um papel importante no Egito. Mas o ponto aqui não é Moisés. O ponto aqui é Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. E ele não sabia disso. No verso 2, versículo 3, ela sabia que não tem como esconder uma criança por muito tempo. Então ela resolveu agir e ela correu muitos riscos. Mas uma coisa que devemos nunca deixar de ter na nossa vida é a primeira coisa que Joquebede teve, que se chama coragem. Joquebede teve coragem para esconder a criança, sabendo que os soldados caçavam bebês do sexo masculino e procuravam para tudo quanto é lugar. Ela teve coragem de colocar o bebê no rio cheio de crocodilo, de cobra, de toda espécie de répteis. Ela teve coragem. Ela colocou dentro do cesto, bem preparado, para não afundar. Louvado seja Deus. E ao rio, na hora que a filha do Faraó fosse tomar banho, ela correu outro risco. Ela teve coragem. Ela enfrentou as dificuldades
tira aquilo que não tem, faz aquilo que não pode. E muitas das vezes, nem sempre os filhos agradecem pela mãe que tem feito a sua vida. Você já agradeceu a sua mãe? Muitas das vezes, tem filhos que acham que é de qualquer maneira que se trata uma mãe. Eu vou dizer para a igreja que está trazendo uma mensagem que fala sobre a minha mãe no dia de hoje. Para mim é algo que é bastante importante. Por quê? Porque eu e Deus sabemos o que tento fazer, a maneira que tento fazer para tratar a minha mãe e agraciá-la enquanto ela está aqui. Missionária auxiliadora teve sabe as palavras quando disse: cuide da sua mãe quando ela está com vida. Um dia você vai acordar e ela já não vai estar mais aqui. Joquebede, uma mulher que fez de tudo para que seu filho ficasse no momento que talvez ela não teria essa oportunidade. Segundo ponto, versículo 4 até o 7. Outra qualidade de Joquebede foi a criatividade para fazer o cesto de junto. Ela teve a criatividade de fazer algo para proteger o teu filho. Ela fez um cesto de junto, vedando suas gretas e conseguindo os materiais próprios para isso. Betume, bicho, que não deveria ser fácil de arranjar, mas ela deu um jeito, porque ela era o quê? Mãe. E a mãe que é mãe, ela dá a vida pelo seu filho. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Número 3, versículo de número 10. Do início ao fim, Joquebede determinou que não deixaria seu filho morrer, pois sabia que ele era escolhido por Deus, e por isso teve coragem e criatividade, cuidando do menino mesmo correndo risco de ser descoberta. Ela não temeu porque confiava na proteção de Deus, ou seja, ela teve determinação. Aleluia. Tem mãe de determinação aqui? Glória a Deus. Então, para que a igreja saiba e entenda o propósito de uma mãe, é as qualidades a qual Joquebede tinha para com seu filho Moisés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, eu trago algo que se remete às coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que seria criado com o melhor em que Deus tinha um propósito para ele, ela sabia que não faltaria nada para Moisés. Ela sabia que Deus o ajudaria, sabia que ele não ia morrer porque estava na casa do inimigo. Se você não quer ser roubado,
ditado que diz: então pede para o ladrão tomar conta das suas coisas. Por quê? Porque ele é o maior suspeito. Olha só como é que é a sabedoria de Deus. Ele coloca esse menino no lugar onde ninguém pensaria em colocar. É por isso que ele é Deus e nós somos criaturas. Tem pessoas que acham que pode ludibriar, pode fazer o que quer, pode falar o que quiser mediante as coisas de Deus. Não é assim. Eu quero que eu e você tenham entendimento dessa palavra nessa noite. Você está na casa do Senhor porque você é servo de Deus. Aleluia. Mas você sabia que servo de Deus nada mais é do que escravo? Eu e você somos escravos do Senhor. É por isso que eu digo que servo de Deus não tem livre arbítrio. É caminhar em direção a Jesus. É saber que Ele é o caminho e a vida. E ninguém não vai ao Pai, que é o nosso Deus, se não passar por Ele. Glória a Deus. É por isso que muitas das vezes muitos estão achando que é levar a situação de qualquer maneira na casa do Senhor. Não é desse jeito. Joquebede sabia que o Moisés que estava no Egito iria ser transformado por alguém que Deus ia dar capacidade. Louvado seja Deus. A conclusão desse texto, essa mulher desconhecida da Bíblia, muitos talvez não tiveram o privilégio de estudar e ler sobre essa mulher. É um grande exemplo e deixou sua marca, não em seu nome, mas em seu filho Moisés. Porque você e eu conhecemos Moisés, mas não sabemos a história de Joquebede. Quantas Joquebedes estão anônimas por aí? Talvez seu filho que prega é uma bênção. Teu filho que louco aqui é uma bênção. Mas para chegar naquela situação, teve uma Joquebede que ajudou a estar, a chegar dessa forma. Aleluia. Do mesmo modo, todas as mães deixam sua marca em seus filhos, formando seu caráter, personalidade, temperamento e espiritualidade. Você que é mãe, sabe que tem que ensinar os caminhos que seu filho deve andar. Você que é filho, sabe que deve obedecer e respeitar os teus pais, para que seus dias se prolonguem sobre essa terra. E que nós venhamos entender que o propósito de Deus aqui é uma mãe que cuida, é uma mãe que zela, é uma mãe que está sempre quando o filho precisa. Mas, por cima disso tudo, existe um Deus poderoso, glória, raio, poder. E Ele diz: ainda que a tua mãe esqueça de você, Ele jamais esqueceria. Eu vou dar mais 3 exemplos de mulheres na palavra do Senhor, que muitas das vezes passa até mesmo despercebida. A mulher samaritana,
lhe desse valor. Mas ele estava com quem? Com Jesus. Aleluia. Talvez com o homem você não tenha valor, mas para o nosso Senhor você tem muito valor. Aleluia. Você é mais que um diamante. Número 2. Mulher apedrejada, perseguida. João 8, 3 a 11 vai dizer que os fariseus queriam um motivo para confrontar Jesus, e para isso usaram uma mulher. Seu prazer em apedrejá-la seria tão grande quanto a vontade, aleluia, de contrariar o nosso Senhor. E quando aquela mulher pensou que seria o fim, chegando ao final de sua rua, e a sua história estava começando a se encontrar com Jesus, talvez você pensa que já chegou o fim na tua vida. O Senhor Jesus está dizendo nessa noite: ei, a partir de agora abre eu mais uma porta, mais uma oportunidade na tua vida. E a número 3, viúva pobre e fiel. Marcos 12, 42 e 43. Devido às guerras e doenças incuráveis, muitos homens morriam, deixando milhares de viúvas, e essas mulheres ficavam desamparadas pelo governo e a sociedade, e tendo que medicar para se alimentar e cuidar da família. Por isso Jesus usou o exemplo de uma mulher viúva, ofertando uma moedinha para ensinar sobre fidelidade a Deus. A viúva pobre deu tudo o que tinha, porque conhecia o poder do provedor de Deus em sua vida. Qual é a lição que aprendo aqui? Que ainda que você seja o menor da casa, ainda que você não tenha talvez aquilo que muitos acham que você deveria ter, confie no Senhor, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que o Senhor está com os olhos como chama de fogo e não deixa passar nada despercebido. Que as mães, nesse dia das mães, seja abençoado pelo nosso Deus. Aleluia, Deus. E que os filhos possam agraciar e agradecer a Deus por essas mães, em nome de Jesus. Ficai sobre os pés em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Estenda a mão assim, ó. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai de bondade, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui para agradecer, meu Deus. Ó Deus, por esse dia, Senhor, o dia das mães, que o Senhor venha, meu Pai, derramar a tua bênção sobre a vida delas agora, Senhor. Ó Deus, mães que têm guardado, Senhor, têm lutado, tem, meu Pai, guiado teus filhos pelos caminhos que devem andar. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Pai, resplandecer seu rosto sobre cada uma delas. Que elas possam, meu Pai, guiar, meu Pai, nos caminhos, na beleza
Que o Senhor venha fortalecê-la, meu Pai. Que as orações dela cheguem até o trono, meu Deus. E que o Senhor faça teu mover sobre elas. Que teus filhos possam, meu Pai, ter orgulho e agraciá-las, e adorá-las, bendizê-las cada dia mais. E que eles possam cada dia mais agradecer ao Senhor. Aleluia. Porque em primeiro lugar existe um Deus sobre todas as coisas. Ó Deus querido, que o Senhor venha derramar o teu poder da tua glória sobre todas as mães. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a igreja diz Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Gostaria de dar um aviso aqui rápido. Quarta-feira nós temos festa de novo aqui, tá? Tem aniversário. Quarta-feira. Ó, igreja, ó. Não falte não, tá? Nossa irmã Eva está aniversariando, tá? Que o Senhor possa abençoar. Vai ser bênção de Deus, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Nós vamos repetimos assim. Que o grande e mensurável amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as boas eternas consolações sejam com cada um que aguarda a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digamos todos.